Salve, salve ouvintes do Futebol na Veia, está no ar a segunda edição do nosso podcast, o Norte na Veia. Eu sou o Juan Silva e te faço companhia pelos próximos minutos, falando o que melhor acontece no lado norte do nosso continente. Este podcast é em parceria com o portal Futebol na Veia, onde você encontra tudo sobre o futebol, notícias, entrevistas, colunas, prognósticos e muito mais está lá no Futebol na Veia. Acesse futebolnaveia.com.br e fique bem informado. Bom, então vamos lá, começando o nosso podcast falando sobre a Liga Mexicana, onde tivemos muitos gols acontecendo e notícias bombásticas chegando por aqui. Não é isso mesmo, Alex? Toca o barco aí. Tivemos rodada cheia no Clausura Mexicano. Na sexta-feira, um jogaço de 8 gols. Juarez e Pumas empataram em 4-4, isso mesmo, 4-4. Há quanto tempo que você não via um 4-4 no final de uma partida? Na sexta também o Atlético São Luís venceu o Cruz Azul por 2-1. Cruz Azul, que foi muito noticiado na última semana pelo interesse de Jorge Sampaoli para comandar a equipe, mas os diretores negaram qualquer acerto. Dizem também que houve um interesse em Felipão e o brasileiro recusou. Já no sábado, o Puebla, com a menos, venceu o Atlas fora de casa por 1-0. Monterrey, que é o atual campeão, venceu o Abertura no final de 2019 e empatou em casa com o Monarcas em 2-2. Pachuca e Chivas Guadalajara ficaram no 0-0. O América do México venceu o Tigres em casa por 1-0. O Toluca em casa acabou sendo derrotado pelo Necaxa por 3-2. O Querétaro se impôs em casa e venceu por 3-0 o Tijuana. E o Santos Laguna venceu o Leão por 3-2. Falando um pouquinho de Libertadores, você deve pensar, Libertadores, clubes mexicanos. Os clubes mexicanos estão querendo voltar para a Copa Libertadores da América. Vai ter diversas reuniões durante esse ano de 2020 para tentar adequar a Conca Champions à Libertadores da América. Os clubes, todas as partes, os clubes mexicanos, a Federação Mexicana, a Libertadores, os clubes daqui da América do Sul querem a volta dos mexicanos, então poderemos ter notícias favoráveis para os mexicanos na próxima Libertadores, na Libertadores 2021, tá certo? Vou falar aqui, os 3 primeiros colocados são as 3 equipes que têm 4 pontos na competição, são elas Chivas Guadalajara, Pumas e Atlético São Luís. A única equipe que ainda não venceu no campeonato é a Lanterninha, é o Cruz Azul, que não tem nenhum pontinho, está em 18º na Lanterninha, tá certo? Essas foram as informações da Liga MX. Eu sou Alexander Vieira para o Norte do Futebol. Muito bem, os mexicanos querendo voltar à Libertadores pode ser muito bom, mas o terror da altitude, não sei não. Vamos aguardar as cenas então dos próximos capítulos. Bom, já que estamos aqui no México, bora aqui do lado, no Canadá, falar com o nosso correspondente, o André Neves, para trazer as principais notícias dos canadenses. Conta mais, André. Enquanto a bola não rola no campeonato canadense, os bastidores pegam fogo. Na última semana foi anunciado que Ottawa, a capital do Canadá, terá um time em 2020. O nome e escudo serão revelados. Tá aí, então, o Brasil sempre representado pelos 4 cantos do mundo. Mudando de assunto, bora falar do campeonato jamaicano, onde as coisas estão bem adiante do que você imagina. Quem conta pra gente é o Yuri Murto, nosso correspondente na terra do Usain Bolt. Interessante foi o Calvary FC. Ele anunciou a contratação do atacante peruano Jair Córdoba, ele que tem 23 anos, ele fez 10 gols nos últimos 18 jogos no ano passado, e ele atuava pelo Clube United e se isolar na liderança da competição. O time espera que na segunda-feira o Monty Python não consiga vencer o Harborville fora de casa, para que possa ter 3 pontos à frente do segundo colocado. O Arnett Gardens foi o principal derrotado da rodada. Devido ao equilíbrio do torneio e sua derrota para o Humble Lions, o time saiu da 3ª para a 6ª colocação na tabela. As equipes que ultrapassaram foram o próprio Humble Lions, o Portmore e o Dunfermline. Este último venceu o Cavalier e espantou o perigo de sair da zona de playoffs. A vitória do Tivoli Gardens sobre o UWI coloca o time a 2 pontos da zona de classificação para a próxima fase, deixando assim o time vivo no torneio. Já na zona da degola, o próprio UWI e o Verey United parecem cada vez mais distantes da primeira divisão na próxima temporada. O último inclusive subiu este ano para a Premier League.
O outro time que subiu também este ano, Molineux United, está uma posição acima deles e deve ter que disputar o mata-mata de salvação para tentar permanecer na primeira divisão. Faltam 10 rodadas para o fim desta fase de classificação e a briga pelas vagas na fase final e na parte de baixo da tabela prometem ser muito acirradas. Este foi Yuri Murta para o Norte do Futebol. Muito obrigado, Yuri, pelas suas informações, e como vemos, o campeonato está pegando fogo e promete muitas emoções até o final. E ele está de volta para contar tudo sobre o futebol da Costa Rica. Não é isso, Alex? É com você. No campeonato costarriquenho, o Alajuelense venceu fora de casa a UCR por 2-1. Já o Limão, em casa, acabou sendo derrotado pelo Herediano por 2-0. O Herediano, que foi o finalista junto com o Alajuelense, e a equipe vermelha acabou sendo a campeã do Apertura no futebol costarriquenho. Nas outras partidas, o San Carlos, fora de casa, venceu o Guadalupe por 2-0. Deportivo Saprissa, que está na Sul-Americana, e Pérez Zeledon ficaram no empate em 0-0. E o grande jogo da rodada ficou por conta de Cartagines e Grécia, que ficaram no 4-3. E nesta quinta-feira há uma partida Santos, Guiapilés e Jicarai, mas eu sei que o Juan vai dar o resultado aí dessa partida, pois eu gravei este boletim antes desta partida. Falar um pouquinho da classificação do Campeonato Costarriquenho. Deportivo Saprissa é o líder com 10 pontos, San Carlos em segundo com 9, Herediano com 8, Alajuelense com 7, Jicaral com 6, Cartagena 5, e tem 3 equipes com 4 pontos na 7ª, 8ª e 9ª colocações: Santos, Guiapilés, Grécia e Pérez Zeledon. Na 10ª colocação, Guadalupe com 3 pontos. Na vice-lanterna está o UCR com apenas um pontinho, apenas um empate em 4 rodadas. E quem ainda não venceu na competição foi o Limão, que tem 4 derrotas e sofrendo 10 gols aí na competição. Fechou? Eu sou o Alexandre Vieira para o Norte do Futebol. E com essas informações, finalizamos aqui o segundo episódio do Norte na Veia. Espero que você tenha gostado, viu? Se gostou, não esquece de compartilhar com a família, os vizinhos, os amigos, enfim. Outra coisa, não esquece de acessar o futebolnaveia.com.br e você fica sempre muito bem informado sobre tudo que acontece não só na América do Norte, mas também no mundo inteiro, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.